operação no Haiti, ela durou mais de 20 contingentes, cada contingente passava lá cerca de 6 meses. E na primeira vez que o Marco Antônio foi para o Haiti, o cenário era bem hostil. E aí, então, uma das operações mais marcantes foi a conquista da Casa Azul, né? E ele vai contar um pouco para a gente agora como é que era o cenário, como é que foi a estratégia montada para fazer a conquista da Casa Azul e como é que isso aconteceu. A Casa Azul era um problema sério lá para os capacetes azuis, porque era a posição onde toda vez que passava uma guarnição lá da MINUSTAH, o capacete azul recebia fogo lá. Então aquilo já estava insuportável e foi justamente... Era uma construção dominante, né? Mais alta, reforçada. Basicamente de 2 andares, né? E tinha uma caixa d'água de alvenaria. E eles ocupavam essa estrutura e faziam fogos para quem passava na Nacional ali, que era a rodovia principal ali, passava bem no sopé ali da Casa Azul. E por que não ocuparam logo essa Casa Azul? Porque ela tinha a quantidade de bandidos ali era extrema e eles tinham uma rota de fuga, né? E até então não tinha estratégia de ocupar, era só combater e seguir destino. E foi justamente ali próximo à Casa Azul que os 2 jordanianos perderam a vida e o outro ficou baleado severamente. E aquilo chegou, eu lembro que o nossas operações, alguém falou, não, porque o pessoal da Casa Azul, ele falou, Casa Azul é o cacete, pô, a gente vai tomar aquela merda lá. E dito e feito, foi a segunda missão nossa, né, de aproximação. Então foi planejado, foi exaustivamente ensaiado, foi uma missão que a gente ensaiou a gente passava ali... Ensaio é fator de êxito, né? Fazendo fotografia, fazendo filmagem tinha foto aérea, a gente usou essas fotos aéreas para analisar. Fizeram maquete? Tudo. O ensaio foi feito todo nas instalações que a gente ocupava lá na universidade. Fizemos o ensaio todo lá. E inclusive eu fui responsável por fazer um equipamento para a gente conseguir conquistar o 2º andar da casa. As operações especiais têm que ter capacidade de se adaptar rapidamente às coisas, né, para cumprir a missão. Então, para a gente conseguir... criatividade também. Para a gente conseguir chegar na Casa Azul, ocupar a Casa Azul antes que a força... Porque eles não ficavam ali à noite, entendeu? Eles voltavam para a base de Jamaica. Então a gente tinha que ocupar a Casa Azul para poder, sem eles estarem ali, de preferência. Às vezes eles ficavam à noite, então a gente contava que com a possibilidade também de eles não estarem lá. Tipo uma posição pré-estabelecida, quando ia passar um comboio, eles ocupavam e instigavam. E aí optou-se pela estratégia da ação diversionária, né? Uma equipe fez uma ação do outro lado do bairro para atrair eles para atrair os fogos da base de Jamaica. Mas era uma outra equipe, não era do bairro. Outra equipe. E aí, quando iniciou lá, eles fizeram fogos para aquele lado e a gente chegou com os blindados e tomou a Casa Azul. Tomou a Casa Azul e a partir dali, quando a gente estava ocupando a Casa Azul, eles perceberam a movimentação e começaram a atirar na nossa direção. Ninguém nunca tinha feito isso. Não, ele foi fogo o resto da madrugada toda, tem até uma filmagem aí, e depois foram 3 dias ali para manter a posição. E dentro do nosso planejamento, Vocês levaram comida para ficar lá 3 dias? No início não. Minha equipe de caçadores ficou 3 dias na caixa d'água, dentro de uma caixa d'água. 3 dias. 3 dias, 2 noites, né? Fazendo tudo ali. Tudo ali, jogando material que podia por... E aí dentro do planejamento a gente sabia que a parte dos fundos da Casa Azul, eles tinham derrubado as paredes para eles terem, a partir da base de Jamaica, eles terem uma visualização de movimentação ali e saber que ninguém tinha proteção. Então eles derrubaram a parede, só ficou esqueleto. Dentro do nosso planejamento, a gente levou
uma viatura com bastante saco de areia para depois subir, para resistir. Foi dito e feito. Quando a gente começou a colocar os sacos de areia, as equipes, começamos a receber tiro. Mas graças a Deus o saco de areia já estava em posição. A partir dali, os caçadores já estavam em posição, ainda não tinha ido, a gente não tinha ocupado ainda o teto, né, a caixa d'água. E aí a gente entrou em posição ali mesmo, naquilo que podia, abrimos buracos nas paredes para fazer as seteiras e foi a madrugada toda ali, abrindo buraco, fazendo tiro contra a força adversa, um elemento ou outro que vinha, se aproximava, aí ele era abatido, enfim. Mas foi a madrugada toda e pela manhã também. Só que no outro dia de manhã a gente decidiu que tinha que ocupar a caixa d'água. Que eles, da onde a gente estava ali, não tinha dominância. Aí foi, para chegar na caixa d'água, a gente foi no Chivunque mesmo, a gente ganhou a laje e um por um ia saltando para dentro da caixa d'água e depois puxava o armamento. Isso sob fogo? Sob fogo. A caixa d'água é toda furada, estava toda furada de disparo. Mas ela era muito forte, não tinha como eles transpassarem a caixa d'água. E ficamos. Mandar online. Tem até uma foto, a gente fez questão de hastear a bandeira na caixa d'água das Forças Especiais. Ficou toda furada a bandeira. Aí a tropa toda comemorou quando Não, a gente botou do outro lado, para não furar, né? Botou do lado de CT militar. Colocamos. E aí quando o comandante viu a bandeira sendo hasteada, sendo colocada lá, todo mundo vibrou com aquela atitude. E foi assim durante 3 dias. Depois, botamos uma guarnição lá, a de Eterno, ficou lá. Só que eles não... A Base Jamaica era ali perto, 300 metros dali. Então, de vez em quando, vinha uma equipe lá para fustigar. E durante a nossa ocupação... Mas quem ficou ocupando depois não foi o Dopaz, foi a tropa. Não, aí ficava a tropa. Só conquistaram. Aí de vez em quando ela recebia, ela era atacada e pedia reforço, a gente chegava lá e fazia frente. E durante a ocupação chegou a notícia, a aeronave que fazia a imagem de visão noturna, identificou um grupamento de 50 homens indo na nossa direção. Só que eles, quando eles começaram a se aproximar, eles viram que não tinha chance porque os caçadores estavam em posição. Aí começaram a perder homens, aí eles desistiram e retornaram. Mas isso aí gerou uma tensão para alguns, uma expectativa para outras, mas realmente eles não se aproximaram. E depois ficaram inquietando durante muito tempo a posição ali que já tinha sido estabelecida pelo... Bacana. Bom, pessoal, então essa foi a Batalha da Conquista da Casa Azul, no Haiti, realizada pelo Destacamento Operacional de Forças Especiais. E no próximo bloco, então, a gente vai falar do segundo contingente que o Sargento Marco Antônio participou no Haiti, alguns anos depois, e alguns detalhes do que aconteceu nessa missão, tá bom? E se você não se inscreveu, é play, pronto.